Iniciamos agora mais um episódio do Bate-Papo em Falto. Eu me chamo Tuane. E eu sou Elton. E estamos recebendo hoje aqui no nosso episódio Odair da ABF Bosch Car Service Mecânica de Jaraguá do Sul. Ele que foi um dos idealizadores da Enfalto. Oda, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Elton. Obrigado, Tuane. Espero que seja muito legal e com certeza vai ser o nosso bate-papo aí. Com certeza. Oda, e aqui já tem a nossa primeira grande entrada nesse bate-papo, né? Estamos aqui para falar de Enfalto, um evento que surgiu lá por 2012, 2013. E eu soube que você foi um dos grandes idealizadores desse nosso movimento. Estou certa? Certa, sim, está certa. Eu ajudei, né, na formatação da Enfalto, que aconteceu, inclusive, em 2012, na minha gestão como coordenador do Núcleo Estadual de Automecânicas, né? A gente fundou também a Arvesc nesse mesmo ano, né? Então, estou muito feliz. E a gente fez lá em Jaraguá do Sul. E foi um evento voltado, né? A gente sempre tinha a intenção de trazer e fazer um evento voltado para a gestão e iniciou na minha gestão. Olha só que legal. E antes da Enfalto, você tem umas histórias aí, antes de acontecer Enfalto, antes de acontecer a Arvesc, porque afinal você tem 31 anos de oficina mecânica, correto? Perfeitamente. Então conta aqui pra gente um pouquinho dessa história. Como que foi a sua entrada no mundo da reparação automotiva? Como que foi o surgimento da ABF? Nossa, é muita história, né? 31 anos de casa, né? De empresa, de ABF, né? Tem muita coisa para falar. Mas vou resumir, né? Porque o nosso tempo é curto, né? E a gente veio falar bastante da Enfalto, né? Mas surgiu de uma necessidade que a gente tinha, né? Que a gente visualizou em Jaraguá do Sul como uma oportunidade de um negócio. E meu irmão veio para Jaraguá. Essa história, inclusive, está no meu Instagram, está nas minhas redes sociais, né? Veio para Jaraguá e viu a oportunidade de abrir um negócio e eu vim, né, juntamente com ele, para a gente montar a ABF. Vir de uma cidade pequena para uma cidade maior, como era Jaraguá 31 anos atrás, e você não conhecer ninguém, é você entrar é como você procurar, né, uma chave de fenda, vamos dizer assim, num palheiro, né? Foi bem difícil porque numa cidade com uma cultura alemã, você vindo de fora, você criar a confiança, né, na comunidade, nas pessoas, foi difícil, né? Então, mas graças a Deus, né, a gente foi vitorioso, está sendo vitorioso nesses 31 anos aí. E o que me ajudou, Tuane, eu acho que com certeza deve ser a tua próxima pergunta, o que ajudou bastante a ABF nesse início, né, de jornada, foi justamente estar dentro de uma associação, né? Os núcleos de automecânicas nasceram em 95, a ABF também nasceu em 95, né? Então, 94 para 95 teve uma missão empresarial que o pessoal da FACISC, junto com alguns empresários, foram para a Alemanha conhecer o sistema, e em 95 eles começaram a implantar os núcleos setoriais em algumas cidades. Jaraguá, inclusive, foi uma delas, né? E essas... Jaraguá, eu acho que Joinville, Brusque, né? Foram Jaraguá, ali os primórdios Joinville, do surgimento do movimento. Foram essas cidades, né? E Jaraguá iniciou com o núcleo de automecânicas, né? E eu, cara, jovem, né? Vou entregar a minha idade agora, né? Estava lá com meus 20, 21 anos, né? Cara, sozinho, né? Não tinha conhecimento na área técnica, estava aprendendo ainda. Ainda hoje aprendo muito na parte de mecânica ainda, né? Na parte técnica. E eu me encontrei no núcleo de automecânicas, né? Lá a gente trocava muita informação, né? Lembrar que os núcleos de automecânicas, eles surgiram justamente com uma necessidade de informação técnica, né? Na época não se tinha informação técnica, não se tinha o WhatsApp, não se tinha rede social, não tinha manuais, né? Essa informação ela estava toda concentrada dentro das montadoras, das concessionárias, né? Então a grande ideia da associação, dos núcleos, né, foi justamente se juntar e buscar essa informação. Então ali surgiu, né, os grupos, né, que depois se espalharam por Santa Catarina, e lá em 98, né, foi formado então o núcleo estadual, que 98 para final de 98 a minha empresa, né, como a gente fazia parte do núcleo de Jaraguá, automaticamente você fazia parte do núcleo estadual, a gente entrou também e começou a fazer parte das reuniões, né, das missões, e está envolvido até hoje.
E deixa eu te perguntar um negócio. Olha só, a gente está falando de algo que aconteceu há quase 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos se a gente considerar ali 95, quando o movimento de fato começou. Se hoje a gente já estranha empresários do mesmo segmento compartilhando informação, como é que era naquela época isso? Como é que vocês juntavam os seus pares? Não tinha WhatsApp, gente. Não tinha WhatsApp para marcar um encontro, uma reunião. Como é que funcionava isso? Eu me lembro de histórias, né? Eu estou há 8 anos no setor. Eu entrei justamente por causa do NEA. Eu me lembro de histórias que contavam que o pessoal ia de carro mesmo, porta em porta, para poder fazer o convite para o pessoal. Vamos nos juntar, vamos formar um movimento associativista para a gente compartilhar informação. Como é que esse movimento chegou até você? Como é que você percebeu isso? Tipo, vamos nos juntar que a gente consegue informação. Então, muito difícil, tá, Tony Elton? Muito difícil para você chegar até um concorrente, né? Porque, infelizmente, né, as pessoas no passado se sentiam como concorrente. Então, você quebrar esse paradigma e dizer, não, você não é meu concorrente, você é o meu parceiro de negócio. Vamos junto buscar essa informação, porque sozinho nem eu nem você conseguimos, né? Então, realmente era de porta em porta. Isso foi um trabalho muito grande das associações empresariais, né? Que tinham seus consultores, uma parceria muito importante com o Sebrae, né? Foi o Sebrae que idealizou isso junto com as ACIs. E foi de porta em porta para convencer. E realmente você convencer um técnico dono de oficina mecânica, né? Porque a gente tem que falar que no passado, ainda hoje, muitos empresários são técnicos donos de oficina mecânica. Mas no passado eram técnicos dono de um negócio, né? Você convencer ele a sentar ao lado do teu concorrente para trocar informações, para mostrar que junto a gente conseguia trazer informação e junto a gente conseguiria fazer coisas diferentes e muito melhores, realmente foi difícil. Mas Jaraguá começou com mais de 40 empresas, né? Começou com mais de 40 empresas. Logicamente, com o passar do tempo, esses empreendedores, esses técnicos vão ver, não, isso aqui serve para mim, isso aqui não é para mim. Então, vai entrando e saindo empresas, né? Mas Jaraguá do Sul, hoje nós temos o nosso núcleo lá, que está desde 95, então também está fazendo 31 anos, fez agora, no mês passado, 31 anos, né? E muito ativo, né? Fazendo bastante ações. Dentro da Associação Empresarial de Jaraguá, é um dos núcleos mais ativos, e eu estou, assim, vou dizer, muito feliz, porque eu praticamente estou desde o começo dentro desse núcleo. Para te ver a importância de quebrar esse paradigma do que tu és o meu concorrente e sim, tu és o meu parceiro, né? Isso é uma cultura que a gente leva hoje muito nos núcleos. A gente tem isso no nosso também, vocês têm no de vocês, e as associações em si conseguem fazer isso. Isso é importante, a gente ter uma união. E é como eu digo, a gente está aqui em 3 pessoas aqui. Se tivesse só eu sozinho, eu tinha uma ideia. Aqui a gente tem 3 ideias. Então a gente consegue estar trazendo mais para dentro da associação, resolvendo as nossas dores e principalmente o que tu falou, a gente ajudando um outro e conseguindo a capacitação, conseguindo informação técnica para dentro da associação e da empresa. E a gente percebe também que o movimento ele não é para todo mundo, né? Para quem tem maturidade realmente de entender que você participando de reuniões, compartilhando o seu conhecimento dentro de um grupo, você sai de lá com mais 20 conhecimentos que estão naquela mesma sala. Então, 20 novidades, 20 cases que você pode implementar na sua oficina, no seu negócio. Então, eu costumo dizer que as pessoas que estão dentro do associativismo são grandes líderes. E falando em liderança, eu sei que você foi coordenador do Núcleo de Jaraguá, né? E para quem não entende, a gente fica falando aqui de núcleo, né? O NEA hoje é o Conselho dos Núcleos de Oficinas Mecânicas. Então, no estado, hoje, atualmente, nós temos 28 núcleos que são espalhados nas cidades. Por exemplo, o Núcleo de Jaraguá é um deles. Tem o Navate, que é o núcleo que o Elton faz parte. Então, nós temos vários núcleos no estado e a gente junta todo mundo e a gente forma o conselho, que é o NEA. E o NEA hoje possui 455 oficinas participando nesses 28 núcleos. Mas, Oda, a gente tem uma hierarquia dentro desse processo, né? Dentro de cada núcleo local, nós temos coordenadores. Você foi coordenador de núcleo. Quais foram os principais desafios na sua época como coordenador? Então, eu fui coordenador, sim. O grande desafio é você mostrar, porque cada coordenador ou cada presidente, né, quer deixar o seu legado, né, quer mostrar o trabalho, o seu diferencial dentro da entidade ou da associação.
Então eu fui coordenador, né, lá de Jaraguá. Depois participei, inclusive, por estar sempre ativo dentro do núcleo local. Fui diretor de uma associação, da APEV, hoje a Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu, lá em Jaraguá. E em 2016 até 2019, eu fui vice-presidente da CIGES também, para núcleos setoriais, diretor de marketing, justamente por estar envolvido, né? Como o Elton falou, né? E você também falou, né? O associativismo não é para todos, ou o cooperativismo, né? Porque são coisas muito parecidas, né? Eu diria que são irmãos gêmeas, né? Você se doar para algo, né? Eu acho que o meu legado foi mostrar para os meus nucleados, os meus empresários, meus colegas, da importância de fortalecer o setor, né? Eu acho que a gente precisa fortalecer o setor. Eu só vou fortalecer o setor se o meu colega estiver bem. Não adianta eu estar bem, a minha empresa estar indo muito bem, e o meu colega do lado ali não estar indo bem. Então eu vou fortalecer os setores quando o setor é realmente forte. E eu acho que isso é um trabalho que tanto o Núcleo de Jaraguá faz, mas principalmente o NEA faz desde lá, né? A gente fazer com que as nossas empresas no estado todo, né, faça com que ela tenham lideranças e tenham principalmente empresas fortes. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente explicar para quem está nos assistindo a gente fala muito, a gente faz muitos projetos. Eu quero tanto que você, até o Elton, pode contribuir aqui nessa conversa. Que projetos são esses? Que ações vocês fazem lá na ponta, lá na cidade, que impacta diretamente naquela oficina? O que vocês fazem? Legal, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente precisa se inovar, né? Imagina, um núcleo está lá há 31 anos, o que você vai fazer para inovar? Tem coisas que lá do passado elas continuam, porque dão certo e precisam se manter, né? Mas tem coisas que precisam inovar. Vou dar um exemplo muito legal que está acontecendo lá em Jaraguá já há mais de 4 anos, que é um programa de integração técnica. Então você imagina, Elton, você ter aquele teu técnico dentro da tua oficina, que ele tem um conhecimento muito grande numa área específica. Pode ser câmbio automático, pode ser ar-condicionado, né? Pode ser elétrica, injeção eletrônica, direção, suspensão. Então, o que a gente está fazendo lá em Jaraguá? A gente está rodando as oficinas, então todos os colaboradores das nossas empresas nucleadas estão indo uma vez por mês ou a cada 2 meses em uma oficina para fazer um treinamento específico do conhecimento daquele técnico. O que a gente faz com isso, né? A gente faz com aquele técnico dessa oficina de credibilidade para ele, mostra que ele tem o conhecimento e dá oportunidade para ele também, né? Até para ele replicar isso para os outros. Para ele poder replicar, porque a grande dificuldade do nosso técnico hoje é poder falar, né? Falar para o colega, né? Então, imagina, ele tem dificuldade para falar para o colega, ele tem uma grande dificuldade de falar para o cliente também. E se você treinar ele no dia a dia e capacitar com outros técnicos, então ele vai se tornar um técnico melhor. Porque hoje em dia não é só saber fazer, né? É saber principalmente como fazer. Até pegando um gancho do que o Oda falou, Tuane, a gente comentou anteriormente, a gente fez a nossa associação lá também, a gente lançou inclusive semana retrasada. O mesmo problema que a maioria do pessoal tem. A gente tem problema de mão de obra. Então a gente está lançando o quê? Lançou um programa de capacitação. Inicialmente a gente lançou ele interno para fazer o quê? Eu estou com um colaborador novo na minha empresa, que ele entrou, ele não sabe nada. E o Márcio Daimler tem 4 novos lá. E os outros também têm mais colaboradores novos. Nós vamos pegar um dia da semana por semana, só que a gente viu a dificuldade do que tem muito que é menor ou que está estudando ainda à noite e não consegue estar treinando à noite. A gente vai disponibilizar um dia de manhã, tipo das 8 até as 11 horas da manhã, para fazer esse treinamento dentro das empresas. Um módulo básico, vamos supor, de undercar ali, aprender a fazer suspensão, freio, troca de óleo, e a gente vai disponibilizar um empresário ou, como tu falou, alguém que seja um técnico bom para estar ensinando esses novos colaboradores. E aí a gente abriu isso para fora para fazer o quê? Tem um cara que quer entrar no mercado, mas tipo assim, se tu estás precisando de um cara para botar na tua empresa, se tu apadrinhar ele, esse cara entra lá, ele não tem custo nenhum para essa capacitação e daí tu já vai treinar ele dentro para botar na tua empresa. Caramba. Então vem bem parecido com o que a gente está falando. Que ação legal. E outras ações que vocês fazem? Compras coletivas, ferramentas, vocês fazem essas compras também? Tem compras coletivas de, assim, produtos específicos que toda a oficina tem, né? Você acaba fazendo compras coletivas, ferramentas, troca de ferramentas, eu acho que isso é muito importante, bastante, né? Hoje em dia, a oficina, eu comprei esse scanner, não vou precisar comprar mais, né?
Infelizmente, não existe um scanner que vai atender toda a demanda, né? E com certeza na tua oficina, Elton, deve ter 4 ou 5, né? Na minha oficina eu tenho 7, né? Então e não atende todos, entendeu? Só vai atender daquela o scanner original, só a marca, entendeu? Mas o geral não é fácil, entendeu? E são várias ações, Tony, né? Então você comprar um scanner é até fácil. O meu problema é você atualizar ele, né? E você ter um profissional que sabe usar também, né? Hoje a tecnologia dentro da oficina ela é muito rápida, né? Os carros estão evoluindo muito rápido e automaticamente você tem que ter um técnico que também possa evoluir, né? E o ferramental também. Então você tem que ter esse ferramental, ou você tem, ou você está num grupo qual você pode trocar. Então, informação técnica, isso é muito comum, né? Isso virou comum, né? Trocar informação técnica. Uma troca de ferramenta, compra conjunta, capacitações em conjunto, né? Então, isso é muito importante. Você poder trazer um profissional no mês que você quer, no dia que você quer, para atender a demanda do teu setor ou do teu grupo, é diferente do que vir uma empresa de fora dizer que tal dia vai ter aquela capacitação. Então a gente consegue fazer isso através do grupo. Perfeito. E tem uma coisa que vocês colocaram aqui, que a gente tem falado, né, que o NEA surgiu principalmente por conta da informação técnica, que não tínhamos acesso, hoje em dia ainda é difícil conseguir acesso, porque, né, abriu-se o mercado, vieram novos carros, novas tecnologias, e desde o começo, então, sempre se falou muito da informação técnica. E a gente chega num ponto, numa determinada data dentro do nosso movimento, em que essa chave, ela vira. E ao invés de falarmos só sobre técnica, a gente começa a falar de gestão. Quando foi essa virada de chave? O que aconteceu para que vocês olhassem para o movimento e... Opa, calma, a gente também precisa falar de gestão. E foi praticamente quando a Arvesc surgiu e quando a Infalto foi criada, né? Como é que foi isso, Oda? Conta pra gente. Exatamente. Eu acho que a gente começou a olhar para dentro do NEA, entende? Quando a gente olhou para dentro do NEA e a gente viu que nós tínhamos um problema de gestão, dentro do nosso NEA nós tínhamos um problema de gestão, a gente viu, opa, somos nós que fizemos a gestão, né? E aí a gente percebeu que precisamos virar a chave, porque o NEA todo ano ele fazia uma feira, né? Que era itinerante, era de cidade em cidade, todo ano levava os empreendedores, né? E seus técnicos num dia de evento, um dia de feira com palestras técnicas, né? E era anual. Aí a gente entendeu de que a gente precisava mudar, e daí, vamos dizer assim, essa virada de chave. A gente começou a perceber que dentro do nosso negócio, isso surgiu a partir de 2008. 2008 a gente começou a formatar um excelente projeto, uma ferramenta que a gente tem dentro do nosso do NEA, que é o Manual Orientativo. Quando nós começamos a escrever esse manual orientativo e as empresas começaram a aplicar, elas viram que realmente dava resultado. E a gente trouxe isso para dentro da associação, muitas empresas começaram a aplicar e a gente entendeu que a gente precisava, técnico, a gente está formando, a gente pode fazer um evento só para o técnico, mas a gente em nenhum momento temos informação para o gestor. A gente qualifica o técnico, empresas ganham dinheiro, mas não sabem administrar o dinheiro. Então a gente entendeu que era importante ter essa virada de chave. E isso aconteceu, né? A gente trouxe a primeira Infalto em 2012 e ela foi um sucesso, né? Porque a gente trabalhava com 2.000 pessoas, nós tínhamos as feiras nossas que aconteciam anual, eram 2.000, 1.500 pessoas, e nossa primeira Infalto, ela girou em torno de 400 pessoas, 400 empreendedores, né? Então foi uma virada de chave e deu muito certo. Depois as edições anteriores também foram muito legais, que aconteceram, né? E a gente está cada vez mais inovando, né? Eu acho que a grande diferença da Infalto, né, de lá de 2012 para essa que vai acontecer esse ano, é a formatação, a inovação, né? Ela nunca parou, né? Ela nunca parou no tempo, vamos trabalhar só sobre isso ou vamos fazer isso, né? A Infalto, cada ano ela traz uma novidade. E isso faz com que nós, como entidade, né, a gente não vê a hora de estar lá participando, né, de estar contribuindo, porque ao fato de você estar assistindo, você já contribui, porque você está num evento desse, aonde você está escutando, mas numa hora de um coffee break, num network, você
pegar uma palavra do Elton, uma palavra da Tuane, né? Uma palavra do Billy, e você trazer para o teu dia a dia na oficina, muda total o contexto do teu negócio. E dentro, você citou agora o manual orientativo, acho que foi quase na época, um pouco depois vocês entraram, né, Elton, no movimento associativista que tu comentou. Isso. Vocês chegaram a usar o manual orientativo lá também? Quando eu entrei no núcleo em 2010, logo depois foi implantado o manual orientativo e foi o que fez a mudança da minha empresa. Na verdade, eu modifiquei a minha empresa pelo manual orientativo. Caramba, e vocês conseguem trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo que itens tem lá dentro do manual orientativo que fez ele ser tão importante ao ponto do pessoal se questionar, né? Nossa, mas a gente precisa mesmo falar de gestão. Me dá assim, uns 2 exemplos de itens que tem lá dentro que é legal e que talvez quem está nos assistindo possa até aplicar na sua própria oficina. Legal. Banheiros limpos. Sala de espera. Recepção de clientes. Oficina limpa e organizada. Iluminada. Né? Lugares identificados, placas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz essa mudança em 2008. Né? Eu tinha a minha oficina, ela era azul com branca. Né? Azul com branca. Né? Pintura azul é clássico, né? Você pintar o azul, né? E o branco. Né? E aí, quando eu comecei a ler o manual orientativo, a primeira coisa disse, ambiente limpo e organizado. Claro, né? Eu pintei a oficina por dentro, toda ela de branco. Toda de branco. Por fora, lógico, eu criei a marca ABF, né? E por fora ficou a marca que é até hoje, né? Mas por dentro a gente mudou tudo. Isso deu uma diferença. E principalmente a diferença foi no cliente. Né? No cliente. O cliente percebeu a mudança clara, né, do negócio e automaticamente o perfil do cliente também mudou. Muda também. A tua oficina também branca, né? Tu comentou. A minha oficina, a gente estava comentando antes, a minha oficina, quando o meu pai lá atrás fez ela, ele já fez ela com parede branca e o piso era caquinho de piso branco também, era tudo branco. E é como o Oda falou, a gente aplica o manual orientativo, tu transforma a tua empresa, o cliente percebe isso. Ele chega e diz assim, pô, nem parece uma oficina mecânica, é tudo tão limpo, né? Para ver como a gente tem uma visão errada muitas vezes da oficina, né? Eu mesmo, antes de entrar no segmento, não entendia praticamente nada, achava que era um ambiente sujo, cheio de aqueles pôsteres duvidosos na parede, aquela coisa assim, né? Que mulher não entrava. E hoje eu convivo, assim, com oficinas que são maravilhosas, é oficina de grife, assim, sabe? É uma coisa que tu pode deitar no chão que tu não vai se sujar. Então é um novo padrão que a gente está propondo aqui, né? E a Infalto veio justamente para cumprir e trazer informações relacionadas à gestão para a oficina mecânica. Mas ela não é só para quem participa do NEA, né? Ela é para todo o público que está interessado em crescer, se desenvolver. Conta um pouquinho mais da história da Infalto e até dessas edições, assim, que temas já foram tratados ali dentro, como é que é o público, o que o público fala dessas edições, assim, principalmente das primeiras que foram desenvolvidas numa época em que não se falava sobre isso. Perfeito, Tuane. Então, 2012, ela foi voltada muito para, como todas as edições anteriores, ela foi muito voltada para o nucleado, né? Para as empresas que eram nucleadas, né? Então, 2012, 2014, 2016, né? Ela foi sempre focada para os empresários do NEA, né? E sempre falava muito sobre a gestão, falava muito sobre... eu me lembro muito bem, lá em 2012, a gente falou um tema que ainda hoje é muito nefrálgico, que é a garantia de peças, né? A gente falou na época lá, e ainda é um tema muito relevante, que tem um problema muito sério de quem é a garantia, é do técnico, é do distribuidor ou é do fabricante, né? Então ainda a gente falou sobre isso em 2012, falamos sobre inovação, falava sobre ter sistema de gestão, né? Hoje não tem como tu ter um negócio e você não controlar ele, né? Então é o mínimo que tem que ter hoje, mas na época não se tinha. Na época se trabalhava com caderninho ou planilha do Excel, né? Então, foram coisas inovadoras, né? Trabalhava principalmente sobre pessoas, né? Acho que é um tema atual, né? Mas na época se falava, e a gente vai ter que falar daqui a pouco, com certeza, na próxima edição, sobre NR1, né? Que é um assunto que está aí batendo na nossa porta, foi aprovado, começou a valer a partir desse mês, né? E a gente tem que pensar nisso também, né? Então, a Infalto tem esse cuidado de tratar assuntos que estão na pauta da sociedade, né? Mas que o nosso reparador ainda não tem conhecimento, ou ainda não buscou, não foi atrás disso, né? Então, os assuntos que eram levados e são trazidos para a Infaltos são assuntos de interesse do setor,
Mas não só para o núcleo local, né? Respondendo a tua pergunta, para o núcleo estadual ou para as empresas, né, associadas, né? Ela traz assuntos para a reparação como um todo, né? Não só para o reparador, mas assim para o sistemista, para o dono distribuidora de autopeças, porque o maior cliente do distribuidor somos nós, somos os reparadores, né? Então, atender a cadeia como um todo. Muito legal. E tem um ponto, né, em que a Infalto, ela realmente traz, que é esse choque de realidade, né? Para quem está fora de uma associação, às vezes não entende tudo que a gente está falando aqui, não sabe como que eles estão lá compartilhando esse tanto de informação. E realmente a gente traz muito conteúdo relevante. A gente vai falar muito sobre a reforma tributária também, que está batendo na porta. Em setembro vai ser ali o último mês para quem está no Simples entender se vai ficar no Simples normal, se vai virar Simples híbrido. E aí, nossa, isso a gente vai abordar, vai ter um painel muito legal no palco com um contador, um advogado, um gestor, para todo mundo poder explicar essas mudanças. E não tem como fazer isso sem um sistema de gestão, como você muito bem colocou aqui, né? E falando ainda sobre essa questão de inovação, sobre novidades, né? Eu nem anunciei, acho que eu nem comentei aqui com o pessoal ainda, mas a gente vai trazer para dentro da Infalto esse ano um painel sobre inovações tecnológicas nos veículos e a gente conseguiu um engenheiro de montadora para dentro desse nosso painel. Então, para ele contar em primeira mão o que é que ele está desenvolvendo lá nos bastidores, né, para falar um pouquinho sobre as tecnologias do veículo, porque está chegando muita coisa de novidade por aí. E falando em novidade, né, Oda, eu sei que você é um entusiasta da área dos híbridos e elétricos. Sei que você gosta muito e você atende essa tecnologia. Então, olha só, a gente está falando aqui desde 98, abertura de mercado, carro a combustão. Aí eu vou deixar para vocês que são técnicos conversarem. Mas vem muito carro elétrico na sua oficina, você atende muito. Como que está esse movimento? Como é que você enxerga esse mercado? Perfeito, Tony. Eu vou pegar um adendo a isso. Eu não lembrei de falar no começo que a ABF foi aberta em 95. Em 94 foi a abertura do mercado estrangeiro, né? Aonde começaram a entrar veículos, né, de todas as marcas, né? Porque até então nós tínhamos só 4 montadoras, né? Então foi um grande desafio, né, para a ABF você sair do carburador e ir para a injeção eletrônica. E agora não. Há um tempo atrás, injeção direta. E agora a gente está indo para híbridos e elétricos, né? E acho que são desafios, Tony, mas eu sou movido, Odaíra, sou movido por desafios, né? Então eu sempre vou procurar achar meios para superá-los, né? Então eu estou desde 2018, na verdade, foi o meu primeiro curso de híbridos elétricos que eu fiz na Bosch. 2019? 2018. 2018, desculpa. 2018. Eu estive agora, final do ano passado, novamente fazendo um outro curso de híbridos elétricos lá, porque a empresa nós vamos ganhar a certificação de veículos, para atender veículos elétricos pela Bosch, né? Então eu tive que fazer a certificação. Mas desde 2018 eu tento trabalhar, estou trabalhando com veículos elétricos. Nós somos agraciados, né? Eu digo agraciado, e isso foi o associativismo que me deu de eu ter um cliente, né? De adquirir um veículo 100% elétrico e eu ser a primeira empresa praticamente do Brasil a atender um veículo da marca Tesla no Brasil. Então isso também abriu portas, né, para a ABF e a gente atende até hoje, né? E qual é a dificuldade, né? Você diz, qual é a dificuldade? A dificuldade tá se voltando para o que era no passado, né? Que é a informação, né? A informação ainda está dentro da montadora, mesmo hoje ainda você tendo a informação aberta, algumas informações abertas, mas ela está dentro ainda da montadora. Então, tem que ir atrás dessa informação, dá para trabalhar, é rentável, vale muito a pena, mas são momentos de transição. E você comentou agora sobre um ponto, né? A informação técnica, que ela está cada vez mais atrelada à montadora. A gente tem agora SGW, muitos bloqueios tecnológicos, né? Onde o reparador que não tem acesso à informação, ele não consegue fazer o reparo daquele veículo. E eu acho que aqui entra até um ponto onde a ABF se destaca, porque vocês, além de todo esse comprometimento com o setor, dessa inovação, essa liderança, vocês também são uma empresa Bosch Car Service. E eu tenho certeza que quem é Bosch Car Service também tem acesso a ferramentas e
informações do mercado antes que muita gente. Qual é o grande diferencial que você enxerga tendo a Bosch como uma grande parceira do seu negócio? Perfeito, Tuane. A gente é Bosch Car Service desde 2016. Fizemos 10 anos esse ano, agora estamos fazendo 10 anos, né? E o que eu enxerguei em fazer parte dessa grande parceria que é a Bosch, né? A busca de informação. Se eu quero ser uma empresa inovadora, se eu quero estar à frente do setor, eu tenho que estar com uma empresa que me leva lá na frente. Então, a Bosch hoje ela tem um sistema, né? Que é o EasyTronic, que ele é atrelado a várias montadoras que você consegue trabalhar com o veículo, até fazer atualizações, né? E além de você ter vários treinamentos dentro da fábrica e por um sistemista, né? Então eu tenho uma retaguarda muito forte, que é essa empresa, né, mundialmente conhecida, né? Então isso ajuda muito a ABF, ajuda muito como credibilidade que a gente tem por estar fazendo parte desse grande contexto aí. A importância de um sistemista, como eles vão estar na nossa Enfauto ali, e essa informação que você consegue por conta de estar numa rede que nem o Bosch Service, né? Hoje a sua empresa é módulo, né? Nós somos o módulo Bosch lá também. Qual é a diferença? Conta aqui para mim. Qual é a diferença, talvez, acesso à informação? O que tem de diferente em ser módulo e ser Bosch Car Service? O Bosch Car Service, eu acho que não é toda a cidade que pode ter mais de uma, né? Depende, tem uma quantidade de habitantes e tudo mais. Eu, como módulo, eu tenho acesso ao Mechanic Pro, EasyTronic é separado. Algumas coisas são separadas, né? Agora o Service eu já não sei como é que funciona. Entendi, legal. É bacana a gente entender essas diferenças, até para quem está assistindo a gente poder entender, são vários modelos, né? Onde uma chancela de alguém como Bosch, de uma marca forte como Bosch, tem um peso diferente. O cliente enxerga isso, né? Enxerga e valoriza, inclusive, né? A gente tem atendidos muitos clientes que vêm de outra cidade, vêm residir em Jaraguá do Sul, e a preferência é pela Bosch. Ele vem pela Bosch porque já era atendido pelo Bosch Service na sua cidade, tem confiança nisso e acaba continuando com a rede, sim. Caramba, que legal. E dentro da Enfauto esse ano, a Enfauto que foi iniciada principalmente com informação de gestão, ela quase que volta ao seu primórdio de antes dela ter sido criada, né? Porque a gente falava de informação técnica, aí foi para gestão, e agora essa Enfauto, essa edição, a 7ª edição, ela está vindo mista, ela tem uma arena técnica que será comandada pela Bosch. Então nós recebemos essa notícia, essa feliz parceria, né, com eles, onde dentro dessa arena técnica nós abordaremos 16 horas de conteúdo da linha diesel leve e 16 horas de conteúdo da linha leve, onde a gente vai falar inclusive sobre sistemas ADAS e híbridos e elétricos, que são temas super relevantes, né? Então, a Bosch realmente é um peso muito forte no nosso evento. Fico muito feliz de a gente ter sido procurado por eles, inclusive, para que eles pudessem estar no nosso evento. E para quem está nos assistindo agora, Oda, o que você falaria para essa pessoa para que ele enxergue o movimento Enfauto, o nosso evento Enfauto, e qual é o grande diferencial para alguém que está dentro desse evento, alguém que participa? O que ele vai aprender lá dentro que vai fazer a diferença na oficina dele? Legal. Acho que é como o slogan, né, que da Enfauto tem, né, que você chegar na segunda-feira e já aplicar o que você aprendeu, né? Acho que isso é o grande diferencial. Mas é o que você falou. A gente está trazendo agora esse ano uma edição híbrida, né? Então, a gente nunca é a mesma, nunca é um mesmo formato, né? A preocupação grande da organização da Enfauto é você trazer assuntos atuais, né? Então, são assuntos da gestão, que é muito importante, como você falou, sobre o sistema tributário, que está aí batendo na porta. Muitos de vocês, eu acredito, que nem conversaram com o seu contador, né? E setembro está aí. É importante você... Fica a lição de casa. Fica a lição de casa, eu vou ficar para o híbrido ou eu vou ficar só no simples. Tem algumas pegadinhas, é importante você entender, né? Mas é isso que a gente traz, é isso que a Enfauto traz, né? Traz a informação da gestão, vai trazer a informação técnica, né? Você falou do sistema ADAS, né? Os carros hoje, todos os carros que saem a partir de 2016, ele tem no mínimo um sistema autônomo, né? E você precisa entender como... Não talvez como técnico, né, mas como gestor do teu negócio, você precisa saber. Porque hoje, na oficina, o cliente já vem sabendo. Às vezes vem com o diagnóstico, né, Elton? Exatamente. E você, como gestor da tua empresa, né?
Você tem que, o mínimo é entender. Talvez não saber consertar, mas ter conhecimento, né? E é isso que a Infalto está fazendo. Vai trazer conhecimento não só para o técnico, né? Porque a gente vai levar os nossos técnicos para participar da Arena Bosch, mas também a gente quer que o nosso gestor esteja lá para poder, no dia a dia, explicar para o cliente, o sistema ADAS é isso, né? O diesel rápido está acontecendo isso, nós temos um problema com o biodiesel, que está acontecendo isso com os bicos. Então, o gestor ele tem que ter o conhecimento também para poder saber explicar para o cliente. E é isso que a gente entrega na Infalto, né? Procura falar isso. É exatamente isso que a gente quer. O cenário mudou, a gente saiu do carburador para a injeção, saiu da injeção para a injeção direta e agora estamos no híbrido elétrico e a gente quer trazer temas atuais, reforma tributária, que é coisas que às vezes o gestor, ou você que está em casa não está sabendo o que está acontecendo, o teu contador, como você falou, não te orientou, lá a gente vai falar sobre isso, vai estar com um contador, vai estar com um advogado, vai estar com gente que está entendendo sobre o assunto, para ver onde é que tu vai seguir daqui para frente, para que lado você vai. É que nem tu falasse agora do biodiesel. Cara, o pessoal que tem aí Renegade, compra esses carros aí, Amarok, nem vamos falar de Amarok então aqui. Porque... Mas a Amarok dá muito dinheiro para a oficina. Sim, é ótimo para a oficina. Mas a gente tem um problema ali de combustível e assim, a gente vai falar sobre isso lá. A Bosch vai falar isso pra gente. Quem melhor que um sistemista para falar isso do que eles? E até você falou antes, Tony, que vai trazer um engenheiro da fábrica. Nós trouxemos na edição, se não me engano, de 2018, se não me falha a memória, foi um engenheiro da Bosch. E esse engenheiro da Bosch falou muitas coisas na época que hoje que está acontecendo, entendeu? Então, vamos lá, são quase 8 anos, né? 8 anos atrás, esse engenheiro falou coisas que estão acontecendo hoje, né? Um sistemista, um engenheiro de um sistemista como é a Bosch, falou naquela época coisas do futuro, que hoje já não são futuro. Então, essa é a preocupação da Infalto, entende? A preocupação da Infalto é levar informação para você que talvez hoje não está acontecendo, mas que você se prepare para o futuro. E a gente fala desde a parte de ter uma recepção bonita, uma oficina iluminada, ter de fato ali um atendimento diferenciado para aquele cliente e ter a informação técnica atualizada dentro da sua oficina. E um ponto que é super importante, que a gente vai inclusive apresentar na Infalto contamos aqui a história do movimento que nasceu em Santa Catarina, que foi criando raízes e crescendo e florescendo aqui no nosso estado, mas nós entendemos que o nosso movimento também precisa mudar. Então, quem idealizou a Infalto não para nunca, né? A gente está sempre incomodado querendo alguma coisa a mais. E a gente entendeu que o nosso movimento precisa mudar, melhorar, a nossa mensagem precisa chegar para mais pessoas. E vai ser na Infalto que a gente vai fazer um grande lançamento. Oda, será que a gente pode dar algum spoiler para o pessoal sobre o que vai ser esse nosso lançamento, essa novidade, essa abertura talvez de fronteiras? Então, Tony, nós como NEA, Arvesc, a gente sempre é preocupado em fazer com que o setor cresça, né? De novo, o que eu falei no começo. Se eu faço a coisa bem feita e o Elton faz bem feito e a Tuane não faz bem feito, é o setor que ou paga pelo bem ou paga pelo mal. E nós, como NEA Arvesc, a gente é muito copiado, né? No Brasil inteiro, várias associações vêm entender o nosso modelo, né? Entender como é que vocês conseguem levar isso para o estado todo, como é que vocês conseguem fazer isso com tantas empresas, né? Porque a gente conhece associações do Brasil inteiro, mas são associações pequenas, né? Ou de uma micro-região, ou de uma cidade, né? Não de um estado como é o NEA Arvesc. E a gente está trabalhando justamente para isso, para que a gente possa levar a informação para todos. Esse é o máximo que eu posso dar de spoiler. E a gente vai tratar muito sobre a questão do direito ao reparo, acesso à informação técnica, né, que hoje dificulta a vida das oficinas. Então, a gente precisa... nós mexemos com carros que impactam vidas, né? E é um trabalho que precisa ter reconhecimento, é um trabalho que precisa ser melhor estruturado, melhor visto, melhor posicionado, e a gente vai falar sobre isso. E a Infalto vai ser um grande palco da apresentação dessa novidade. A gente vai trazer aí uma nova
uma nova entidade que pode auxiliar nessa conversa. Inclusive, você mesmo comentou, existem muitas entidades a nível Brasil que fazem um excelente trabalho. Temos sindicatos e outras associações que fazem um excelente trabalho. E a gente quer ajudar ainda mais esse setor, crescer ainda mais esse nosso setor, trazendo uma associação que possa ajudar ainda mais nesse desenvolvimento da reparação automotiva. Legal, Tony, porque a gente diz que no Brasil inteiro tem várias associações, mas trabalhando como formiguinha e sozinhas, né? Sozinhas, né? Vamos dizer, tem uma associação lá em Macapá, né? Que a gente conhece a associação de lá, tem em São Paulo tem várias, mas elas trabalham sozinhas, né? Não tem aquela união. E não é propaganda de açúcar, mas a união faz a força, né? Você fortalecer o setor, você não tem que deixar pontas soltas, né? Até eu estava lendo essa semana sobre a lei Ferrari, que estavam movimentando isso lá no Planalto, mas ela barrou novamente, ela não foi para frente, né? Um balde de água fria novamente. E por que não foi para frente? Porque nós não somos organizados, né? Acredito isso, que nós não somos organizados. O setor da reparação da fabricantes ou distribuidores de autopeças, eles são muito organizados, eles estão vendendo as peças, né? E estão no direito de vender a peça, né, para o consumidor final, e cabe nós aplicar. Mas de que maneiras vamos aplicar a peça, né? Vamos aplicar a peça recebendo dele. Então são vários assuntos, né, que a gente traz para a pauta, né, justamente para que, se uma associação ela é forte, ela é unida, a gente consegue trabalhar vários temas. E hoje a gente tem oficinas, inclusive no Brasil inteiro, mas no núcleo, como a tua oficina, que a gente sabe que pode muito bem atender um carro em garantia, porque a gente sabe que tu vai prestar um serviço igualmente ao concessionário, às vezes até melhor. E a gente, como falasse, a gente é barrado por essa falta de informação, por a falta de legalidade em alguns quesitos, e se a gente não se unir, a gente não vai conseguir mudar isso aí. E a gente precisa de ti, precisa de você que está aí assistindo a gente, precisa do pessoal lá de Macapá, precisa do pessoal do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Se a gente não se unir, a gente não consegue virar essa chave. E a Infalto é até um grande ponto de encontro, né? A gente tem os núcleos que se encontram na Infalto. Tá vindo uma caravana muito legal de Manaus para participar. Vai vir caravana do Rio Grande do Sul, caravana de São Paulo, caravana de Cascavel. Então a gente sempre foi um grande propagador dessa informação de juntos somos mais fortes, né? Então a união faz a força, e não é venda de açúcar aqui, mas a união realmente ela faz a diferença, porque quando a gente se une, as fabricantes de peças nos enxergam de uma maneira diferente. Exato. É ou não é? Por que a gente consegue fazer um evento como esse? Porque a gente tem patrocinadores que nos apoiam também. A Infalto tem uma grande feira, e dentro dessa feira nós temos empresas e marcas que acreditam no nosso movimento, que entenderam que a oficina que faz parte de uma associação, de um núcleo, de um grupo, você não precisa nem ser organizado a ponto de ter CNPJ. Se você está comprometido com o setor e você tem um grupo, mas esse grupo se encontra, debate, troca informações, você já está fazendo a diferença. Pode dar um passo a mais de formalizar isso, ou entrar num grupo que está formalizado para ter ainda mais força, claro. Mas aqui a gente entende que qualquer movimento que faça diferença é importante. E aí essa grande fábrica, ela olha pra gente, olha que legal, eles estão se unindo, estão se capacitando, estão buscando informação. Então é um grupo que vale a pena estar junto. Eles veem com olhos diferentes. Né? Eles veem com olhos diferentes. Perfeito, né? Vou falar um pouco sobre Bosch Car Service, né? Muitas empresas, muitas montadoras procuram a Bosch para fechar parcerias de manutenção, né? Por quê? Porque ela não consegue atender. No passado, em pequenas cidades, existiam as oficinas, o reparador independente é que fazia a revisão de carros de montadora, né? Isso se acabou, isso com o tempo foi parando, né? Mas hoje a dificuldade de mão de obra que tem, a dificuldade de capacitar esse técnico vai fazer com que a montadora olhe com os outros olhos. E com certeza ela vai verificar, peraí, quem que está se organizando? Quem que está fazendo a diferença no setor? Quem está preocupado com o setor? E é isso que é Infalto e o que a gente quer entregar para vocês.
Exato. E aqui já fica também uma grande lição para a gente, né? Um grande convite para você que está nos assistindo, né? Participe de eventos, seja em Infalto, outros eventos do setor. A gente sabe que tem grandes eventos aí que são importantíssimos, assim, tem a mesma relevância. Mas participe, conheça esse movimento. Chegue junto de pessoas que querem evoluir esse setor, que querem crescer, porque tem espaço para todo mundo. Né? E acho que isso é importantíssimo de a gente colocar aqui. Tem espaço para crescimento, tem espaço para fazer a diferença e a gente precisa dar voz a essas pessoas que estão à frente dos movimentos fazendo a diferença. É até um dos motivos que o Oda está aqui, por ser um dos criadores desse movimento, um dos idealizadores desse movimento, né, Oda? E a gente vai chegando aqui quase que ao final desse nosso bate-papo, mas eu quero aproveitar essa sua experiência para pegar um conselho para quem está em casa, aí em casa, no carro, na oficina, nos assistindo, né? Para o pessoal que tem medo dos carros chineses, das novas tecnologias, híbridos, elétricos, qual é o conselho que você daria, você que viu desde a abertura do mercado, 94, 95, está dentro de um movimento, qual é o conselho que você daria para um mecânico que está desesperado com essa abertura de mercado e com o cliente cada vez mais informado e em ChatGPT, inteligência artificial? Qual é o conselho que você daria para esse mecânico? Então, Toniel, eu acho que o principal é ele entender o que ele quer. Esse é o foco principal, né? O que eu quero, afinal, com essa minha empresa, né? Eu vou atender o veículo híbrido, eu vou atender todos, ou eu vou atender somente o carburado? Porque até hoje tem empresas que estão abertas atendendo não somente o carburado, mas elas nicharam, vamos dizer assim, né? Mas, eu quero ir para esse mundo do híbrido elétrico, capacite. Eu acho que o importante é você estar sempre à frente, aprendendo, você nunca para de aprender, né? Eu não tive essa grande frase que meu pai vai fazer medicina, eu não tive isso, né? Mas eu acabei indo para a oficina achando que não precisava estudar, e a gente estuda muito e todo dia, né? A gente tem que estudar todo dia para entender cada vez mais da legislação do setor, da parte de gestão, mas estudar também na parte técnica para você chegar para o teu colaborador, explicar que não é dessa maneira, é da outra maneira, mesmo você ajudando ele na capacitação, mesmo você formando ele, né, com a Bosch ou com os parceiros nossos que dão treinamentos, você também tem que saber para poder no dia a dia explicar para o seu cliente. Acho que isso é muito importante. E participe de uma associação, participe de um grupo organizado, entende? Entenda de que não existe concorrência no setor. Não existe concorrência no setor, porque não é você que vai escolher o cliente, é o cliente que vai escolher você. Por algum motivo, esse cliente está deixando de ir na tua oficina e está indo para a oficina do Elton, do seu amigo. Alguma coisa você deixou de fazer. Ou talvez esse cliente não é o teu perfil, tá? Então, mas procure entender o teu setor. Acho que isso é a frase que eu digo. Entenda o que você está fazendo, o que você quer, né, com o teu negócio, e abrace firme que vai dar certo com certeza. Perfeito, grandes conselhos aqui, aprendi muito nessa aula. Oda, para quem quiser continuar te acompanhando e conhecer um pouquinho mais do dia a dia da ABF, deixa aqui pra gente quais são os canais aí para o público poder te encontrar. Legal, a gente tentar em todos os canais aí nas redes sociais, né, ABF Automecânica, o Mecânica ABF, né, você procura ali, vai estar aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, inclusive, a gente tem alguns vídeos também. Então, a gente procura estar sempre colocando informações para o reparador, né? A gente tem uma felicidade de vez em quando, quase todo dia, receber ligações de oficinas de todo o Brasil perguntando como é que fez para trocar tal peça, como é que fez para fazer isso, né? E isso também faz com que o nosso cliente veja, né, que a gente está ali se capacitando, está mostrando realmente o que veio para fazer, que é fazer a diferença no setor. Caramba, que legal. Oda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi uma excelente aula, né, Elton? Sensacional, parabéns. Muito obrigada. E, pessoal que está acompanhando a gente, fique ligado que em breve teremos novidades aqui da Infalto, novos episódios. Oda, muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.